Bom, muito boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, me apresentar, eu sou o Márcio Pereira, como o Cícero já trouxe. Uma autoapresentação rápida, sou um homem branco, cabelos claros, de barba, estou usando uma camisa azul. E eu vim falar com vocês hoje, usando a trilha de engenharia de dados, com foco também em negócio. Então, como o Cícero bem apresentou, o meu intuito aqui com vocês é trazer uma visão de como a gente aplica a medicina diagnóstica, técnicas de engenharia de dados para gerar valor, para excelência clínica. Então, antes de mais nada, eu não sou engenheiro de dados, tá? Mas eu vim aqui falar de engenharia de dados. Atualmente eu sou coordenador de desenvolvimento de times web para aplicações web e também de dados na Shift. E antes de eu me aprofundar, eu gostaria também de apresentar a Shift, até para poder contextualizar todos vocês em relação ao que a gente faz. A Shift é uma empresa de São José do Rio Preto, então eu vim lá do interior, saí do calor para chegar aqui nesse friozinho. E ela é uma empresa fundada em 92, que foi uma época que, para a medicina diagnóstica no Brasil, foi um divisor de águas. Foi quando a tecnologia chegou efetivamente nesse mercado e começou a transformar os processos. A Shift tem como propósito, hoje, transformar a saúde dos negócios e das pessoas. Então, quando a gente fala sobre medicina diagnóstica lá na Shift, a gente está falando muito em impactar não só o negócio dos nossos clientes, mas também impactar positivamente a saúde das pessoas, a nossa, dos nossos entes queridos e pessoas que a gente gosta. Tá? Então, para vocês entenderem o contexto, eu vou trazer aqui uma parte bem breve sobre o negócio da Shift e também quais são os cases que a gente vai tratar com engenharia de dados. Uma visão rápida sobre a empresa, sobre o que a gente atua. A Shift hoje, ela processa no Brasil mais de 20% dos procedimentos que são realizados. Procedimentos, para quem não tem muita familiaridade com medicina diagnóstica, é o que é muito comum para as pessoas, a gente chama de exame. Tá? É o colesterol, o hemograma, enfim, exames que a gente possa fazer no dia a dia. Esse volume, ele representa em torno de 440 milhões no ano. Isso afeta aproximadamente 60 milhões de pessoas no Brasil. Então é um número bastante expressivo e que representa hoje para a Shift uma liderança de mercado nessa frente. Então, quando a gente fala de engenharia de dados, esses números aqui, quando combinados, quando a gente começa a ver a possibilidade de gerar valor com esse volume, a gente tem possibilidades que podem ser bastante expressivas para a excelência clínica no Brasil. E aqui eu queria trazer uma visão, um foco principalmente naquela última caixinha lá na última coluna, que fala em que os nossos clientes Shift, hoje eles representam, na verdade, 85% dos clientes da Shift possuem o que a gente chama no mercado de medicina diagnóstica de acreditação. Acreditação de qualidade, ou seja, existem algumas acreditações no mercado de medicina diagnóstica, principalmente, poderia citar, por exemplo, PALC, ONA, que acredita ao laboratório que o processo que é executado é um processo de qualidade que esse laboratório está apto para desempenhar aquele papel. Então, dentro da nossa base, a gente tem grandes laboratórios, grandes players de mercado, que nos mostram que a gente tem também grandes possibilidades. Dentro desse slide aqui, o foco que eu gostaria de vocês tivessem e lembrassem lá na frente é sobre esses 85%, que é onde a gente vai desdobrar todo o case que eu vou apresentar para vocês. Bom, no mundo, medicina diagnóstica, brevemente, existem movimentos que são bastante interessantes, existem muitas oportunidades e também desafios. Para o nosso caso aqui, existem dois casos que eu quero focar também nessa apresentação, que estão lá nos desafios. O primeiro deles é a alta demanda por tecnologia e análise de dados. É um mercado que a cada dia busca mais análise de dados para poder entender melhor o seu negócio, para melhorar o processo e também para pensar em predições, por exemplo. Né? Sei lá, eu poderia pensar em dados setoriais dentro de uma determinada cidade, usando São José do Rio Preto como exemplo, dependendo da quantidade de positivos que são feitos para exames de dengue, a gente pode interpretar que em determinado bairro, em determinado setor da cidade, pode existir ali uma anomalia e isso pode gerar algum alerta. Então, é um mercado que demanda muito sobre análise de dados, mas também demanda muito sobre gestão para medicina diagnóstica, para análises clínicas. E um outro fator interessante, que é importante a gente lembrar também lá na frente, é que existe um desafio de custos. É um mercado que hoje, no Brasil, os laboratórios, os grandes players, principalmente, eles não recebem da gente, das pessoas que vão lá fazer exame. Na sua grande maioria, eles recebem ou do SUS ou de convênios. Então, isso gera uma necessidade de controle de custo, como todo o mercado, mas aqui na medicina diagnóstica esse é um desafio bastante interessante, principalmente quando a gente fala sobre grandes arquiteturas de engenharia de dados, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, como a gente tratou esses pontos.
Bom, pensando em excelência clínica, uma das ferramentas que existem no mercado, não só em excelência clínica, mas também em mercado de negócio, para a gente entender comportamentos e identificar possíveis melhorias, é a ferramenta de benchmark. Benchmark, de uma maneira geral, é uma oportunidade em que a gente existe, né, de poder comparar organizações, comparar resultados de organizações, tentando nos colocar dentro de uma fatia, dentro de uma análise estatística, e entender se determinado ponto do meu processo ele está sendo bem executado ou não, se existem oportunidades de melhorias ou não. Na medicina diagnóstica, isso também é aplicado. Tá? E, como todo benchmark, para a gente poder comparar dados, a gente precisa fazer a coleta. E aqui já começa a primeira etapa, a primeira interação com a engenharia de dados. Um dos desafios é como coletar dados de diferentes laboratórios, diferentes centros de diagnóstico, para depois fazer uma comparação de benchmark. E, nesse sentido, a Shift criou um case, que é o case que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, que é o que a gente chamou de Shift Business Benchmark. Na medicina diagnóstica específico, é muito importante que sejam compartilhados esses dados entre laboratórios e que sejam comparados, para que o laboratório entenda onde ele pode melhorar em determinado processo. Um exemplo de comparação que a gente pode ter em um contexto de benchmark é, por exemplo, sobre taxa de recoleta. Recoleta significa que a gente foi lá, coletou o sangue, tirou o nosso soro, então a gente tomou uma agulhada e por algum motivo esse sangue coagulou. O laboratório tem que ligar para o paciente de novo e pedir para ele lá tomar uma outra agulhada. Então isso é um negócio que para o laboratório, pensando em qualidade, para a percepção dos usuários, é um negócio que é muito complexo. Então a comparação de taxa de recoleta, alguns indicadores que aquelas acreditações que eu falei para vocês lá no começo, como a PAL, que a ONA, mostram, é que existe uma taxa aceitável de recoleta para a qualidade. E com base em benchmarks, a gente consegue entender se o laboratório, se algum player ou centro diagnóstico, ele está dentro dos limites estabelecidos ou se ele está fora e se ele tem oportunidade de crescer. Apesar disso, e aí vem as oportunidades que a Shift entendeu com esse case, no Brasil, a gente tem aproximadamente 20 mil laboratórios clínicos. Tá? Só que participam de programa de benchmark são aproximadamente 350, uma fatia bem pequena. E o maior desafio disso? Coleta de dados, como eu comentei lá atrás. Tá? Então, para a gente poder fazer benchmark, a gente precisa dos dados todos em uma única plataforma, em um único local, para que a gente consiga ter possibilidades de estudar e comparar esses dados. Então, o grande desafio nesse mercado é a coleta. Tá? Então, existem resistências sobre esse processo de benchmark, existe resistência sobre a confiabilidade dos benchmarks que existem hoje, porque na maior parte das vezes, esses benchmarks são feitos com envios mensais, às vezes trimestrais, alguns players enviam semestralmente para os programas que já existem no Brasil, para depois fazer uma integração com esses dados e o estudo para, sim, gerar um relatório. E a nossa proposta com o Shift Benchmark é tratar também esse ponto. E aí, como diferencial, a Shift é um dos players no Brasil que pratica o benchmark com os seus clientes. Mas a gente também tem, dentro das nossas limitações, desafios em relação à coleta. Então, o que a gente tinha antes desse projeto era uma possibilidade de entregar um relatório anual para os nossos clientes. A gente tinha uma dificuldade enorme de sair coletando dados de todas as bases desses clientes, trazer tudo para um lugar só, fazer a análise desses dados e gerar relatórios. Muitas vezes eram feitos até em Excel por alguns times. Então a gente também entendeu que existiam oportunidades para nós. E o grande diferencial é que, como a gente tem 85% dos nossos clientes acreditados, os resultados operacionais e a excelência desse grupo de clientes, ele é muito superior para poder, e ele tem um valor muito grande desse dado. Então, se a gente conseguir comparar os dados entre esses clientes, a gente pode fazer com que outros clientes que têm oportunidade de melhoria se enxerguem nesses grandes players que já estão acreditados e consigam elevar também a sua excelência. Isso vai impactar a saúde do Brasil, vai impactar a gente, porque eu estou falando aqui de novo de 20% dos exames processados. Bom, a estratégia que a gente adotou, pensando nessas oportunidades, foi, vamos criar então uma plataforma de dados. Tá? Então, estrategicamente, a gente pensou que, além de proporcionar esse benchmark para o cliente, a gente tinha oportunidades também de expandir os nossos produtos de dados. A gente tinha oportunidade de oferecer serviços baseados em dados, né, dados como serviço efetivamente. A gente poderia evoluir novos produtos, a gente poderia também, como a gente tinha esses dados todos num lugar só, numa plataforma única, e que a gente poderia ter a exploração desse dado de uma maneira mais fácil, construir novos valores e novos produtos, tanto para a Shift quanto para a comunidade. E claro, que a gente tem falado bastante também, utilizar esses dados para algoritmos, criar modelos de machine learning, treinar isso usando
outras técnicas também para análise preditiva. Então, a gente falou, pô, vamos construir uma estratégia vamos construir a plataforma de dados. Bom, entrando na parte técnica agora, que eu dei o contexto para vocês, eu vou trazer aqui a arquitetura que a gente aplicou para resolver esses problemas. De uma maneira geral, antes de eu abrir, o que a gente adotou foi, vamos criar um MVP, pensando em um produto de benchmark, esse foi o nosso drive principal, e em nível de arquitetura, vamos usar um contexto também de MVP, usando MVA. Então, vamos fazer a arquitetura mínima, mas que ela esteja totalmente pronta para depois a gente ajustar, escalar e adotar novos componentes e continuar crescendo com a necessidade. Então, essa arquitetura ela foi baseada nisso. Tá? E como que a gente tornou isso possível? Né? Basicamente, de novo, né, um outro ponto que é importante eu mencionar, antes de eu entrar nessa parte da arquitetura, os dados eles estão sempre em outros clientes. Quando eu falo que eles estão isolados em ambientes locais, isso aqui é realmente uma realidade. Os laboratórios, os grandes centros diagnósticos no Brasil hoje, eles têm servidores internos mesmos, dentro dos núcleos de processamento de exames. Alguns servidores, por exemplo, que estão lá conversando diretamente com os equipamentos que processam os exames de hematologia, por exemplo. Tá? Então, está realmente lá dentro, e não é tão simples você acessar o dado, você fazer uma conexão a partir de um cloud, por exemplo, de uma nuvem qualquer, você bater e conectar dentro da rede. Eles não colocam isso de uma maneira simples. Então, a gente tinha esses desafios. E aí a gente falou, vamos fazer então a plataforma e vamos adotar duas premissas. A gente vai usar os fundamentos de data pipeline, para que a gente consiga dividir em etapas e tornar isso uma maneira escalável, para poder criar pipelines paralelas, enfim, todos esses conceitos a gente adotou como premissa. E a gente tem um grande parceiro estratégico dentro da nossa empresa, da Shift, que é a InterSystems, que é uma empresa americana, que é líder de mercado na área de saúde, para fornecer tecnologia para a área de saúde. É um player que está bastante consolidado, principalmente com interoperabilidade entre sistemas de saúde. Tá? Aqui no Brasil, em grandes players como Sírio-Libanês, Pardini, enfim, os grandes centros de diagnóstico ou medicina, é uma empresa que é parceira. E é parceira da Shift também. E eles têm uma solução que nos apresentaram, que é chamada de InterSystem Iris, que é uma plataforma de dados que é altamente conectada e que tem vários componentes para atender o que a gente precisava, que era uma fábrica de dados. Então, a gente também adotou essa premissa de que vamos tentar usar o máximo possível dessa plataforma. Beleza? Bom, então, como que ficou essa arquitetura? De uma maneira geral, essa foto aqui é a arquitetura que a gente tem hoje, está implementada e que a gente colocou, que a gente está indo para a produção com ela. Esse é um projeto recente, a gente finalizou ele agora em junho, então a gente está em processo agora de disponibilização desse produto. E essa arquitetura, como eu comentei, ela foi baseada em Data Pipeline. E a gente, nessa pipeline, a gente dividiu ela em 6 etapas, tá? Que, basicamente, eu vou passar agora cada uma delas, mostrando para vocês o funcionamento de cada uma. A primeira delas, a primeira etapa que a gente definiu, dentro desse processo, dessa engenharia de dados, é a etapa de coleta. Como eu comentei, as bases estão isoladas, são clientes que têm ambientes próprios, dentro dos laboratórios, servidores que a gente não tem acesso direto ao dado. Então, a gente construiu nosso próprio coletor, para que ele conseguisse, dentro do ambiente, dentro do processo já de deploy da nossa própria solução, que é a plataforma Shift, que é a solução que provê os processos, que melhora os processos dos laboratórios, a gente construiu o nosso coletor lá dentro, e a gente adotou uma estratégia de fazer essa ingestão de dados para dentro da plataforma via REST. Tá? Esse coletor, basicamente, ele tem a função de extrair o dado da base, criar os arquivos de uma maneira paginada, até para não dar uma pressão muito alta dentro das camadas de ingestão, e subir esses dados para essa plataforma. Tá? Um ponto interessante que a gente adotou aqui também como estratégia é que a gente usou para isso o arquivo CSV compactado. E a nossa decisão foi pautada porque o CSV ele traz uma taxa de compressão bem maior, de compactação bem maior do que um JSON, em torno de 10% a mais. O JSON dava uma taxa ali de 84, mais ou menos, e a gente teve uma taxa interessante com o CSV, e dentro dessa plataforma Iris, dentro da plataforma Iris, a gente conseguiu tratar o CSV de maneira nativa, sem escrever nenhum tipo de código, com comandos e funcionalidades nativas da própria plataforma. Toda essa arquitetura aqui, pessoal, elas foram construídas com a InterSystem Iris. Tá? Então, o banco que a gente está usando aqui, que eu estou mostrando nessa parte do Data Source, é um banco Iris, e as outras camadas também, cada uma delas com uma instância diferente dentro desse pipeline. Bom, na camada de ingestão, basicamente o que esse cara está responsável aqui é para receber esse CSV,
e ele vai colocar esse dado, o CSV, dentro de um ponto zip, vai colocar esse dado dentro da landing area. Só isso que ele faz, ele recebe e coloca ali dentro. Lá na frente eu vou mostrar o porquê dessas divisões, que é principalmente baseado em trabalhar com escalabilidade, tá bom? Posterior a isso, a gente tem o store. Aqui é efetivamente quando a gente faz a interpretação do CSV, então vai ser descompactado, o CSV vai estar no disco, ele vai estar paginado lá com vários arquivos de uma maneira que a gente consegue organizar, e essa camada ela é responsável por colocar lá no raw data. Vai pegar esse dado bruto e deixar num banco, ali é efetivamente um database dentro do Iris, e que vai armazenar esses dados, tá? Esses dados, eles foram todos, dentro dessa camada, feitos com no code. A gente não tem código em nada nessa camada. Tudo é feito com a InterSystem Iris, com plugins, com os adaptadores que a gente utilizou para poder fazer. Esse cara, dentro dessa plataforma Iris, é chamado de interoperability. É a principal ferramenta da InterSystems para tráfego de dados. A gente utilizou no nosso projeto para construir essa parte de armazenamento, porque já estava tudo nativo, tanto as conexões quanto os armazenamentos, e os comandos, inclusive, para poder pegar o dado que está em CSV e converter em SQL e armazenar no banco relacional. Tá? Dito isso, aqui a gente tem o primeiro componente, nossa próxima etapa, que é a etapa de transformação, um primeiro componente que não é nativo do Iris, que é o DBT. Então, para transformar o dado, depois que ele estava lá no raw data, depois que ele já está lá pronto na camada de dados brutos, a gente utilizou o DBT, que é uma ferramenta de mercado, altamente utilizada, em que, combinado com algumas técnicas junto com o Iris, a gente conseguiu fazer a transformação do dado, utilizando o DBT, 100% do DBT, no modelo Near Real Time, em que a gente tem a transformação também sendo toda feita com SQL. A gente usou muita coisa do Jinja, então quase todo o código de transformação, acho que todo o código de transformação foi feito em SQL, e depois eu vou explicar o porquê que isso para a gente é bastante positivo. Mas aqui a gente usou o DBT, e é o DBT que ele tem a responsabilidade de ir lá buscar o dado no banco de dados lá do raw data, trazer para dentro, transformar, colocar no staging, e aí dentro do staging fazer as melhorias, aplicar qualidade, harmonizar, tudo mais que são necessários nessa etapa, para depois colocar esse dado para consumo no Mart. Então aqui tudo isso a gente fez com o DBT, que é nativamente um plugin que está dentro da plataforma Iris também. Bom, e depois disso a gente tem a etapa de análise e consumo. Aqui são alguns pontos importantes, né? Aqui é onde a gente tem realmente o dado, depois de transformado, pronto para consumo. E é aqui que a gente começa a ter a resolução daqueles problemas de negócio que eu comentei lá atrás, que é o benchmark. Então, depois de passar por esse processo de transformação, a gente tem os marts realmente criados, que é uma camada que está ali na parte de analytics, e esses marts eles estão prontos para consumo. O consumo, a gente definiu algumas coisas que são importantes para o negócio. Então, a gente precisava ter consumo de ferramentas, por exemplo, nesse caso aí a gente colocou no diagrama o ClickSense, que é a principal ferramenta que a gente usa para Analytics na Shift, mas também a gente poderia conectar qualquer outra, Tableau, o Power BI, enfim, ferramentas nesse sentido. E a gente tem também como premissa que esses dados possam ser acessados por outras ferramentas qualquer, por exemplo, para gerar relatórios analíticos, ou então até mesmo por um Excel, ou para usuários mais avançados, pensando que a gente quer um futuro, usar essa mesma plataforma para preparar dados para análise preditiva, para machine learning, enfim, para trabalhar com IA, também ter esses acessos. Então, junto com essa camada, depois de todos estar prontos, a gente colocou alguns componentes importantes que também são nativos do Iris. O primeiro deles é que ele permite que a gente ofereça acesso externo via API, tá? Com o REST. Então, a gente também conseguiu colocar dentro dessa mesma plataforma, na mesma instância, sem precisar de nenhum outro componente. E a gente também adotou um componente chamado Adaptive Analytics, que ele está ali no cantinho, que é um componente que não é nativo da InterSystems, mas ele tem um plugin de Adaptive Analytics com o Iris, que basicamente esse cara é o que a gente chama de camada semântica. Então ele fica ali na frente, olhando para o dado, olhando para o Mart, e oferecendo direto para quem consome os cubos. Tá? Então ele oferece as visões para qualquer que seja o usuário, olhando para o dado que está no Mart. E, como ele é uma camada semântica, ele não duplica dados. Então, toda essa estratégia que a gente usou foi para permitir que esses consumos sejam possíveis e que atendam. Tá? Para o benchmark, o consumo que a gente usou foi lá no Click, que depois eu vou mostrar para vocês no final um case bem simples, uma demo bem simples de como isso foi resolvido.
Bom, pontos importantes aqui que a gente tem que ressaltar, né? Na camada de ingestão, perceba que a gente colocou isso tudo no Aires. A gente poderia falar, por exemplo, por que não ter um Kafka aqui para a gente poder trabalhar com streaming e tudo mais. Está nativo, então a gente usou esse cara. E como que a gente pode fazer para escalar? Dentro dessa plataforma, a gente tem um operator de Kubernetes nativo, que é o que ele chama de IQ, que é o Iris Kubernetes Operator. Esse cara, basicamente, o que ele faz é subir máquinas da mesma maneira. Não é simples de configurar, também não vou chegar para vocês e falar, não, é simples configurar esse cara, foi fácil e rápido, não foi. A gente precisa de especialistas para poder trabalhar com Kubernetes aqui dentro, mas ele tem um operator pronto. E junto com um conceito que é chamado de ECP, basicamente o ECP é uma possibilidade de você criar máquinas de aplicação para escalar dentro de uma plataforma Iris, a gente consegue ter escalabilidade utilizando as tecnologias nativas da plataforma, sem precisar incluir nenhum outro tipo de ferramenta. No futuro, lembra, eu falei sobre MVA. Pode ser que a gente não utilize o interoperability, essas ferramentas, para manter a plataforma. Mas como a gente quebrou a nossa plataforma naquelas etapas, está desenhado em pipelines, para a gente substituir um desses componentes é muito simples, sem quebrar o resto da plataforma. Então a gente usou essa tecnologia agora, a gente vai colocar o MVP no ar nesse formato, e no futuro pode ser que a gente revise de uma maneira bem simples. Então essa foi a grande vantagem que a gente teve ali com a adoção de pipeline e usando Kubernetes aqui, que é nativo, que todo mundo sabe o quanto é positivo ter isso dentro de uma aplicação que a gente pensa em escalar. Bom, disso arquitetura, pessoal, pontos importantes aqui da plataforma, também pensando na arquitetura de dados. Quando a gente olha para o conceito de benchmark, o que a gente precisa ter é dados de vários clientes no mesmo local, tá? E, na gestão, a forma como a gente desenhou isso, a gente vai receber dados de diferentes fontes. Tá? Então, como que a gente fez para poder manter, principalmente, a segurança por design, para que esses dados não se confundam, para que dados de um cliente X não sejam acessados pelo cliente Y ou Z, e que também eles não sejam armazenados de uma maneira incorreta, que possam gerar inconfiabilidade no que a gente está entregando. A gente usou o conceito de, para cada cliente que a gente instala dentro dessa plataforma, ele vai estar num namespace diferente. Tá? Então, aqui também tem um conceito aqui de DataOps, em que os nossos scripts, durante a inclusão de um novo cliente, ele vai identificar quem é aquele cliente que está chegando via API, vai entender para onde ele tem que ser armazenado e vai criar a própria pipeline, a própria estrutura dele. E essa estrutura, dentro da arquitetura de dados, ela tem todas as camadas. Tá? Desde lá de cima da ingestão, depois o staging, data marts, assim por diante. Beleza? Pode ser depois, senão eu vou perder o raciocínio. Bom, vamos lá. Seguindo aqui, feito isso, sabendo que a gente tem as namespaces desenhadas para cada cliente, como que a gente faz, então, para comparar esses dados e gerar o valor que eu falei? Né? O ideal aqui, o nosso MVP de produto, de negócio, a gente precisa comparar esses dados e gerar valor para que a gente tenha o benchmark, efetivamente. Dentro da plataforma, a arquitetura de dados que a gente adotou foi a arquitetura de mapeamento. No Iris existe um conceito que eles chamam de global ou rotina. A global, basicamente, no Iris, é o arquivo físico do banco. Tá? É o nome que eles deram, mas de uma forma geral é o arquivo físico que fica lá dentro do banco de dados. E existe um recurso de mapear. Então, dentro de uma outra instância, que foi a instância do benchmark, a gente conseguiu mapear todos os marts dos clientes que estavam nas etapas, nas camadas de data mart deles. Então, a gente não precisou, de uma maneira física, duplicar esse dado. Os dados estão nos marts de cada cliente, para acesso dele, para acesso de outras ferramentas, mas com o mapeamento, a gente conseguiu criar uma estrutura para que a gente, fazendo o mapeamento, a gente tenha esse dado para poder processar e gerar valor. Tá? E, com isso, a gente conseguiu criar uma base de dados federada. Também com as etapas em que existe o mapeamento, a gente gera o valor no stage, transforma e coloca isso no mart específico do benchmark, dos clientes que estão participando do programa, e começa a comparar valor entre eles. Então, essa foi a arquitetura que a gente adotou. Percebam que com muito pouco esforço e muito pouco, principalmente, duplicação de dados, o que gera também economia. Né? Lembrem que eu falei que um dos desafios da medicina diagnóstica hoje é custo, como todo. Então, a gente tem também essas premissas para trabalhar. E, claro, sem duplicação, menos dados para a gente poder tratar, mais facilidade de gerenciamento. Bom, conclusões, dito isso, né? Então, o que a gente para Shift, olhando para essa arquitetura a arquitetura que a gente construiu, a arquitetura de dados, olhando para o negócio, as necessidades,
a gente entendeu que se a gente, pela forma que a gente construiu esse pipeline, enviando dados de fontes externas, movendo eles, transformando, a gente conseguiu, na verdade, criar o nosso primeiro serviço de dados. Então, a gente tem hoje o benchmark para fazer essa implementação. E isso, claro, baseado nos conceitos do pipeline linear, e está pronto hoje para escalar. Então, independente da quantidade de clientes que vão entrar dentro da nossa plataforma para participar desse programa de benchmark, a gente tem escalabilidade garantida. A granularidade das nossas etapas ali dentro do pipeline, ela permitiu que a gente fizesse um processo bem simplificado de ingestão. Tá? Então, a gente tentou usar ao máximo os componentes nativos da plataforma que a gente adotou. Isso simplifica bastante. E também, por a gente ter conseguido expor a camada de ingestão para receber formato CSV com interface, isso também teve bastante fácil acesso para qualquer servidor ou qualquer coletor, não só os coletores que a gente mesmo construiu para coletar dados dos nossos clientes, mas qualquer outro pode utilizar essa plataforma no futuro para participar de benchmarks, né? E, claro, isso é tudo suportado, como eu comentei, pelo Interoperability, pelo Iris, com alguns recursos que são nativos. O componente que a gente adotou, o DBT, ele foi para a gente muito importante porque ele tem suporte nativo, então a gente teve uma facilidade muito grande de instalar e usar, com todo conectado com essa plataforma. E o SQL, ele é bastante conhecido, claro, né? Como a gente sabe aqui, o pessoal de engenharia de dados, todo mundo sabe SQL de cabo a rabo. Então, usando o Ginger, usando SQL, dentro desse contexto de DBT, pensando no negócio Shift, é muito interessante porque a gente consegue escalar a operação de desenvolvimento muito mais fácil. Eu estou falando de times de desenvolvimento. Então, sabendo que a transformação está baseada em SQL, eu, enquanto coordenador do meu time, eu consigo colocar uma pessoa lá dentro, capacitar ela de uma maneira bem mais rápida do que com outra ferramenta que possa ser um pouco mais complexa para a transformação. Então, isso é bastante positivo no contexto de negócio. Tá? E o DBT tem outras coisas ali que eu não trouxe no desenho, mas que ele fornece catálogo de dados, ele tem nativamente testes de qualidade, então é uma ferramenta bastante interessante para trabalhar com transformação. A grande resolução do problema do benchmark foi realmente a base federada. Então, com a utilização dos globais, com a criação desses scripts de transformação no DBT e utilizando os principais conectores ali do Iris para fazer mapeamento, a gente conseguiu manter os dados dos clientes isolados, juntar numa base única e criar um único datamart sem duplicar e gerar valor de benchmark, que era o nosso objetivo, de maneira simples. Então, a gente conseguiu, desde lá da ingestão, resolver a coleta, até a entrega do Mart no final para ser consumido. Como eu comentei, é o primeiro produto da AsaShift, só que essa plataforma ela não foi feita só para o benchmark. Então, a gente criou o MVA ali para resolver esse problema, mas a gente já tem estudos internos agora para evolução. A gente está estudando Machine Learning, a gente está evoluindo questões na plataforma, colocando novos produtos ali dentro, entendendo as necessidades dos nossos clientes e colocando também nessa plataforma, e o nosso intuito é expandir. Então, por isso que a gente criou essa arquitetura bastante flexível, com várias etapas na pipeline. E, claro, né, também uma dor, que era uma dor também que a gente tinha internamente, em relação à única fonte de verdade. Né? Então, a gente ainda tem, na verdade, né, nossas soluções, alguns relatórios que são feitos dentro da base transacional, outros que são feitos no BI, alguns gráficos que são feitos em outra plataforma, e isso gera dúvidas até em regras de negócio, que às vezes é a mesma fonte de dados, mas que o resultado é diferente porque a regra implementada é outra. Com a plataforma também a gente vê que isso vai trazer bastante positividade para os nossos negócios, a gente vai conseguir oferecer uma única fonte de verdade para os clientes, tanto para consumir os produtos que a gente coloca para que eles possam ter acesso direto, né, sem nenhum esforço, mas também, se tiver alguma inteligência, isso também é muito natural no mercado de medicina diagnóstica, de contratar pessoas especialistas em ciência de dados ou nas áreas de TI, ter pessoas que trabalham com análise, de quererem o dado, realmente o cubo, para que eles próprios possam fazer as suas análises, ou até mesmo cruzar os dados que são de operação com dados de RH, com dados financeiros de outras áreas que não estão, por exemplo, na nossa plataforma, que a nossa plataforma é especializada em medicina diagnóstica. Bom, aí para finalizar, pessoal, eu queria trazer aqui uma demo muito simples, para vocês verem esse benchmark que eu comentei. Esse aqui é uma aplicação que a gente fez conectando o ClickSense. Acho que tem que dar play aqui.
É um vídeo, se puder soltar. Mas se não der, tá tudo bem. Aqui era realmente só para mostrar uma aplicação. Tá? O intuito desse vídeo, dessa demo, é uma aplicação simples em que a gente colocou um dos principais indicadores de acreditação da PALC, que é relacionado a resultado crítico. O que é o resultado crítico? Né? Um exemplo claro para a gente fechar esse assunto e mostrar como isso pode impactar na excelência clínica do Brasil. Resultado crítico é quando o laboratório emite um resultado em que ele está muito fora dos valores de referência. Então, imagine assim, fui lá fazer o exame de colesterol e o colesterol deu 1000. Né, isso é um resultado que é crítico, ele está muito fora e está muito complexo ali de se entender aquilo. Então, o laboratório, dentro das normas de acreditações de qualidade, ele precisa obrigatoriamente avisar o médico e avisar o paciente. Tá? E não avisar, isso pode resultar em danos para a saúde daquela pessoa. Então, a ideia desse indicador de resultados críticos que as acreditações trazem é mostrar que quanto mais rápido seja o comunicado para o médico e paciente, melhor, pois isso pode salvar a vida, pode ser um ato crucial para salvar a vida. E esse indicador, a gente construiu uma demo com base nele, em que o laboratório pode se comparar e falar, olha, pode ser que eu consiga resolver ou fazer a comunicação de um resultado crítico em 30 minutos. Mas todos os outros players, ou a média dos outros players do mercado, está fazendo em 5. Ou seja, eu tenho que melhorar nesse ponto. E isso, se ele melhorar, ele vai impactar vidas. Ele vai trazer excelência clínica para aquele nicho de mercado que ele atua. Então, aqui a gente conseguiu fazer, com esse case, com esse MVP, a gente evoluiu também essa aplicação, que é uma aplicação bem simples de demonstração, mas que isso está indo para o mercado, foi apresentado semana passada num congresso de medicina lá em Salvador, e é o próximo case em que a gente leva para o mercado aqui para continuar com o propósito da Shift de impactar os negócios e melhorar a saúde do Brasil. Pessoal, o que eu queria trazer para vocês era isso, uma visão de como a engenharia de negócio, a engenharia de dados é importante, como ela proporciona muito benefício, inclusive medicina diagnóstica, trazer esse conceito de negócio para vocês, de como a gente conseguiu utilizar para resolver, com baixo custo, com ferramentas em que a gente consegue trabalhar de uma maneira bem tranquila e com parcerias estratégicas, resolvendo problemas reais das pessoas. Então, deixo aqui meu contato para quem quiser se conectar. Gostaria muito de poder compartilhar mais com vocês e também aprender com vocês em algum momento. Estou aqui até amanhã. E deixo aqui realmente meus sinceros obrigados para todos vocês aí que estiveram me ouvindo. Valeu. Show! Uma salva de palmas para o Márcio. Muito obrigado por estar aqui. Veio de Rio Preto. Estava em Rio Preto esses dias num cliente lá, cara. Quente, né? É quente, lá é quente. Se o pessoal acha que fez calor aqui semana passada, lá fez mais, né? Mas a gente tem aqui uma pergunta online, onde o Gabriel perguntou, esse novo lançamento da OpenAI, o Strawberry, ele pode vir a substituir os programadores, dado a capacidade de refletir suas respostas, buscando a mais assertiva? Ele está falando sobre programação de análise de dados, como cientista ou programador de uma maneira geral? Eu entendi que ele, como essa nova versão ela tem a capacidade de escolher, né, ali a melhor resposta, né? É que assim, existe vou tentar traduzir o que ele... não era, peraí, essa pergunta não era dessa trilha. Eu peguei a pergunta errada, sem o contexto, né? E aí eu também estava achando estranho aqui no começo, mas a pergunta está aqui na minha tela, é a sexta aqui do Carlos, é isso? Então fechou, gente. Eu olhei a pergunta errada, é muita tecnologia, muita pergunta, muita trilha, mas a pergunta, essa era uma pegadinha, né? Mas a pergunta real é... Opa! Peraí, qual que é aqui? Agora, qual o número da pergunta? É a única que está escrito DBT, beleza. Em que momento você tratou a qualidade de dados e catálogo, né? E eu uso o próprio DBT para isso? Exatamente. Talvez não sei qual foi o momento que ele perguntou, eu acabei falando sobre isso no final, né? Que o DBT traz catálogo e tratativa de qualidade. A gente usou o próprio DBT para poder fazer essas tratativas e resultados bastante positivos. Nos ensaios, a gente usou outras ferramentas, a gente olhou para o mercado e tentou colocar outras
para fazer comparação mesmo, né, pensando em qual seria melhor para esse nosso case, e no momento a gente usou o DBT. De novo, como eu falei para vocês, é o MVP, a primeira entrega, e a gente está trabalhando com o conceito de MVA. Pode ser que no futuro a gente acople outra ferramenta mais robusta, mas porque a gente tem hoje e a forma como a gente está tratando, o DBT foi suficiente, a gente tratou com ele. Legal, show. A gente tem alguma pergunta aqui? Tem tempo para uma. Eu vou pular aqui sim. O pessoal do online aí não vai me ver, mas... A minha dúvida é mais em questão da parte do benchmark que você falou, porque às vezes, dependendo do dado que a gente tem e da origem do dado, ele é mais confiável ou ele tem mais crédito para a pessoa que está consumindo, né? Então, eu entendi ali que as pessoas que fazem parte desse benchmark, elas aceitam ter os dados compartilhados. Quando elas vão consumir também o retorno, elas sabem a origem? Não sabe. Tá, então é assim, aí é um pouco mais de regra do negócio, né, que a gente pode trocar uma ideia. Primeiro, sim, para que a gente consuma os dados, a gente tem que ter o termo de aceite do cliente, né, uma adoção de confidencialidade e tudo mais. Nas regras do benchmark, a gente organizou com grupos. Então, vou te dar um exemplo, né, a gente tem clientes que podem que atendem, na verdade, 1.000 exames, procedimentos por dia, e tem clientes que atendem mais de 10.000. Então, já essa informação, a gente não pode comparar os dois. Então, a primeira coisa que a gente fez foi criar grupos. Tá? Pensando ali estatisticamente, usando Quartiz e tal, para poder organizar esses grupos para depois comparar e trazer o resultado. Para ter realmente efetividade na comparação contínua. E o que a gente entendeu é que não pode, de maneira nenhuma, um cliente entender ou deixar esse dado que ele seja descoberto. Tá? Então, assim, eu sei que o meu pode ser meu concorrente, então isso não pode, realmente é uma... E aí o que a gente fez foi, só é exibido o resultado do benchmark se esse grupo tiver pelo menos 5 players. Então, se tiver só eu e mais um, que é do mesmo tamanho, ele não calcula. Isso está dentro lá das camadas semânticas, lá no MART, para não deixar calcular, para justamente não ficar visível. O dado, ele não sabe quem são os outros clientes. Mas mesmo assim, se eu tenho um grupo pequeno, pode ser que ele interprete, falar isso aqui pode ser a pessoa tal. Então, ainda assim existe essa regra para limitar. Então, existe ali um controle de regra de negócio nisso tudo. Legal, Márcio. Muito obrigado. Parabéns pela palestra. Valeu. Salva de palmas para o Márcio, gente.